E hoje, pela infinita e misericórdia e graça de Deus, eu quero compartilhar com a igreja, você que está aqui no presencial, você que está no campus online, o seguinte tema: o que Deus espera de mim? Preste atenção. Deus nos criou. Você não precisou fazer nada para viver, a não ser chutar a barriga da sua mãe. Forçar um pouco para ela entender que você queria sair da barriga dela. Mas Ele te deu ar para respirar. Ele formou todos os seus órgãos, todo o seu corpo. Ele cuida de você. Ele te deu uma família, um lar. Por mais que a sua família não esteja como você gostaria, mas você tem uma família. Nenhum ser humano pode dizer: eu não tenho uma família. Ela pode não ter cuidado de você. Seus pais podem ter te abandonado, mas você é resultado de uma família. A falta da graça, do amor, da misericórdia de Deus sobre a vida, talvez da revelação da palavra de Deus sobre a sua família, levou talvez você a ser abandonado, rejeitado, esquecido. Mas você tem uma família. E a qualquer momento, dependendo de você, Deus pode restaurar, transformar a sua família na melhor família de Deus nessa terra. Tudo é possível ao que crê. Então preste atenção. O que Deus espera de mim? Eu creio que Deus espera algo maravilhoso de todos nós. Jeremias 29:11 diz assim: sou eu é que sei, Deus disse assim, sou eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. E aí ele diz quais são os planos. Ele diz: são planos de paz, são planos de fazer você prosperar. Você diz: pastor, a minha casa é um verdadeiro inferno. Eu não vivo em paz. Parece que eu nasci para sofrer. Isso não é plano de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o plano de Deus para a sua vida é um plano de paz. É um plano de... Me ajuda a pregar. É um plano de paz. Quer ver um outro plano de Deus que Ele diz para nossas vidas? É um plano de nos trazer esperança. A pior coisa é uma pessoa que não acredita no dia melhor. A pior coisa é uma pessoa que não acredita que pode melhorar, que não acredita mais em ninguém, que não consegue criar expectativa mais em ninguém. Isso é horrível, é terrível. Deus diz que o plano dele é que nós sejamos homens e mulheres de esperança, porque Ele sempre pode fazer mais. Quem está me entendendo diz amém. Deus é uma fonte inesgotável. Um outro plano que Deus diz é que o plano dele para mim e para você é um plano de prosperidade. Pensei que você ia dar glória a Deus. O plano de Deus para nós é um plano de prosperidade. E quando a Bíblia fala sobre prosperidade, a Bíblia não está dizendo só sobre money, dinheiro. Não. Prosperidade na saúde. Prosperidade nos relacionamentos. Prosperidade de paz no seu lar. Tem uma coisa melhor do que paz? Harmonia no lar. Todo mundo se entendendo. Ninguém gritando com ninguém. Ninguém batendo a porta de raiva, de nervoso. Todo mundo acordando, dando bom dia. Na sua casa já pensou seus filhos acordarem e falarem: bênção pai, bênção mãe, bom dia pelo menos. Dá um beijo. Isso é gostoso demais, isso é prosperidade. Você vê o fruto do seu trabalho. Isso é prosperidade. Então o que Deus tem para nós, os planos de Deus são maravilhosos. Agora, eu creio que Deus tem todos esses planos para a gente, e Ele espera algo da gente. Concorda comigo? Ele espera. Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós criamos expectativa em tudo que nós fazemos. Você vai trabalhar, você tem a expectativa de ser recompensado com um salário. Você se dedica na empresa, você com bom salário, mesmo com bom salário, você tem a expectativa de uma promoção. Você ama alguém,
Você cria expectativa de ser o quê? Amado. Você dá presente para as pessoas nos seus aniversários, nos aniversários delas. Você tem a expectativa que no seu aniversário, vem me dizer que não. Você tem. Ah, não precisava, para de falsidade. Quando eu dou presente para alguém, diz, ah, não precisava, então me dá aqui. Aí a pessoa manda rapidinho na mão. Todo mundo tem expectativa. Então Deus colocou isso dentro de nós. Se Ele soprou isso dentro de nós, é porque essa expectativa também está dentro dele. Deus não colocaria nada dentro de nós que não estivesse dentro dele. Ele soprou. Tudo que estava dentro de Deus, agora está dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser como Ele é. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Nós somos imagem e semelhança dele. Por quê? Na fisionomia? Lógico que não. É no sopro de vida, no Espírito. Então, se eu tenho expectativa, Deus também tem expectativa. Eu tenho expectativa de Deus a meu respeito, e Deus tem expectativa ao meu respeito. É natural, ok? Então eu quero refletir com os irmãos isso. Primeiro, vamos ler Salmos de número 129, versículo 16. Salmos de número 139, versículo 16. O salmista escreveu: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Preste atenção comigo. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Imagina Deus com um belo diário nas suas mãos, e escrevendo o que Ele espera de você. Algumas mães, quando tem principalmente seu primeiro bebê, escrevem um diário. Desde quando descobrem que estão grávidas. Ah, eu senti enjoo, eu desmaiei, eu tive vontade de comer, meu marido não comprou. E por aí vai. Eu acordei de madrugada com a vontade, meu marido saiu e foi lá e buscou uma acarajé na Bahia, em Salvador, e a gente morando aqui em Bragança. E essas coisas. No 4º mês, amor, bebê, eu tive vontade de ganhar todos os dias, até o final da gravidez, R$200 por dia. E seu pai deixava todo dia R$200. Oh, glória, tem um homem aí que deu glória a Deus. É que ele sabe que a mulher dele não vai ficar grávida mais. Quero ver o Aldo da glória a Deus nisso. O Orlando da glória a Deus. Olha aqui. Eu imagino Deus escrevendo ao nosso respeito. Isaac. Ele vai nascer em Itabuna, fruto de um relacionamento de Altamiro Gomes e Maria Batista Gomes. No dia 14 de janeiro de 74, entendeu? Eles vão morar em Uruçuca. O povo de Bragança não sabe o que é isso, mas é uma cidade. Uruçuca, até os 14 anos de idade. Depois eu vou levar Isaac para São Paulo. Ele vai morar na zona leste de São Paulo e vai trabalhar em uma quitanda. Depois Isaac vai trabalhar no escritório de marcas e patentes, porque eu tenho um projeto para o Isaac. Então ele vai passar por todo um processo, porque eu estou preparando ele através desse processo, para depois eu colocar ele no meu altar e dirigir a minha noiva enquanto estiver aqui na terra. Eu imagino isso. Então Deus espera no mínimo que eu cuide bem, no meu caso, da noiva dele. Então Deus tem uma expectativa. Agora preste atenção sobre essa estatística aqui. Segundo as pesquisas no mercado corporativo, quando sabemos a missão da organização, segundo pesquisa, produzimos 40% mais. Anote isso aí. Toda empresa, toda instituição que se preze, quando ela contrata alguém, ela diz para este alguém, este colaborador, o que ela espera dele.
Quando o colaborador sabe disso, do que a empresa espera dele, segundo a pesquisa, esse colaborador vai produzir 40% mais do que ele poderia produzir se não soubesse o que a empresa espera dele. Tudo bem até aqui? Então preste atenção, saber o que Deus espera de nós, nos dá um propósito, um destino glorioso. Isso é muito bom, saber o que Deus espera de nós. Porque quando nós sabemos o que Deus espera de nós, nós nos movemos nesse propósito, nesse sentido do que Ele espera. Há quem diga que quem não sabe o que quer, todos os ventos sopram a favor. Mas quando você sabe o que quer da vida, você não vai a qualquer lugar, você não aceita qualquer convite, você não fala qualquer coisa, você não come qualquer coisa, quando você sabe o que você quer da vida. Ah, eu vou ser um atleta. Então você não pode ficar tomando Coca-Cola toda hora. Você não pode ficar enchendo a barriga de massa toda hora. Você quer ser um atleta profissional? Você vai buscar um nutricionista. Você vai ter uma alimentação regrada. A festa pode ser maravilhosa, mas você não vai ficar todo final de semana até 2, 3, 4 horas da manhã acordado, porque você sabe o que você quer da vida. Então você diz, não, meu horário de dormir é no máximo às 22 horas. Eu tenho que dormir no mínimo 8 horas por noite, para eu ter um rendimento legal no dia seguinte. Eu não posso ficar resfriado toda hora. Então você começa a se mover no seu propósito de vida. Quando nós sabemos o que Deus espera de nós, nós vamos produzir, segundo a pesquisa, no mínimo 40% a mais do que poderíamos ou estamos produzindo sem saber o que Deus espera de nós. Porque muitos de nós achamos que Deus espera somente isso: não matar, não roubar, não adulterar. Já vi muita gente falar isso, mas eu sou salvo. Eu nunca traí a minha esposa, eu trabalho, eu não roubo ninguém. É isso, não é? Eu não sou corrupto, eu não desejo o mal de ninguém. Eu sou salvo, eu não preciso de Jesus. Não, não é isso. Isso aí é o normal, é o básico. É o básico. Isso aí independe de religião. Não trair, não matar, não roubar, não desejar o mal de ninguém, independe de religião. Deus espera algo mais da gente. O que está escrito no livro de Deus a seu respeito? Você já parou para pensar nisso? Evangelho de João, capítulo 15. Anote, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Anote, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor Jesus: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o quê? O agricultor. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o quê? Meu pai é o quê? O agricultor. Todo ramo que estando em mim, olha aqui, não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Olha que interessante. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, disse Jesus. Aí ele continua: eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito. Esse dá muito. Quem está aí? Esse dá muito. Então aqui Deus tem uma expectativa, sim ou não? Qual a expectativa de Deus? Que eu dê muito fruto. Então vamos lá, vou repetir de novo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu nele, esse dá muito. Sim, aí arrebentou, essa é a minha igreja. Esse dá muito fruto, glória a Deus. Pois sem mim, disse Jesus, não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e
seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha aqui que lindo, pedirão o quê? Uau! Pedirão o quê? Pedirão o quê? Quiserem, e lhe será? Uau! Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem o quê? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito o quê? Fruto. E assim, preste atenção, e assim serão meus discípulos. Feche os seus olhos, diga: Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu não posso sair daqui do mesmo jeito que entrei. Fala para Ele, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eterno, usa-me com poder e glória. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor. Que eu simplesmente imite o som e que o Senhor fale aos corações. Amém, amém e amém. Primeiro, nós precisamos aprender e entender nesse texto que nós acabamos de ler, que Deus é o agricultor. Coisa simples, nós lemos, mas eu quero ressaltar isso. Deus é o quê? Deus é o quê? O agricultor. Jesus usou muito essa metáfora da agricultura. Ele usou muito exemplo de plantar, de semear, de colher, das sementes que caíram entre os espinhos, na rocha, em terra fértil e por aí vai. Então, quando ele escreve quem escreve é João, mas ele usa essa metáfora do agricultor, da fazenda, da roça, que é fácil a gente entender. Por exemplo, agricultor, quem manda lá na fazenda é a semente ou é o agricultor? Quem manda? O agricultor. A semente tem vontade própria, sim ou não? Não. A árvore tem vontade própria? Não. Se o agricultor, preste atenção, planta a árvore em uma terra fértil, se ele cuida dessa árvore, naturalmente essa árvore vai dar o quê? Bons frutos. Então preste atenção, é o agricultor que decide qual a distância de uma semente para outra. É o agricultor que decide quanto ele quer semear e quanto ele quer colher a cada ano. É o semeador, é o agricultor que decide quantos colaboradores ele vai contratar para cuidar da sua lavoura. É ele que decide, é ele que manda. Em outras palavras, é ele que manda. Agora aqui no Evangelho de João, ele está dizendo: eu sou o agricultor. É importante vocês entenderem isso. Eu sou o agricultor. Versículo 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem vai entrar nos céus? Quem dá glória a Deus mais alto, sim ou não? Pode dar glória a Deus, mas não é quem vai dar glória a Deus mais alto. Quem tem mais tempo de igreja? Também não. Quem vai entrar nos céus? Aquele que faz a vontade do Pai. Preste atenção, está pegando aí? Quem vai entrar nos céus? Quem faz a vontade do Pai. É importante nós entendermos isso. Deus é o agricultor. É Ele que manda. Ele está dizendo: tudo que eu planejei vai acontecer, e tudo que eu declarei, assim será. Ponto final. Então preste atenção. Eu tenho um Deus que é meu Pai. Eu tenho um Deus que é o meu Pai, que Ele diz que eu vou morar eternamente com Ele. Eu serei salvo se eu fizer a vontade dEle. Preste atenção aqui. 2. Primeiro, Deus é o agricultor. Segundo, Jesus é a videira. Deus é o agricultor e Jesus, seu filho amado, é o quê? A videira. Versículo 5, capítulo 15 de João, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. João 15, 7.
Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha aqui, pedirão o que quiserem, e lhes será o quê? Concedido. Quantas coisas nós já pedimos que não aconteceu? Quantas orações, quantas rezas já fizemos? O irmão olhou assim, reza, pastor? É. Se você estiver nos Estados Unidos, não vai ouvir a palavra oração, você vai falar a palavra reza. É a mesma coisa de oração. Quantas orações nós já fizemos? Quantas coisas nós já pedimos? Que parece que Deus não respondeu, por quê? E a gente fica até bravo com Deus em alguns momentos. Pô, estou servindo a Deus. Não, calma, olha aqui. Terceiro, nós somos os ramos. Então Deus é a videira, Jesus é o ramo. Jesus é o quê? Deus é o quê? O agricultor. Jesus é a videira. E nós somos o quê? Os ramos. Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem já podou alguma árvore aí? Quem já podou árvore? Uma planta? A planta chora ou não chora quando você poda? Chora. Ela solta uma lágrima. Aquele líquido ali ela está chorando. Quem já viu uma árvore bem bonita mesmo, linda, 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 e de repente você passou lá, alguém estava tchoc, tchoc, tchoc. Aí você passou depois, estava pelada a árvore. Oh, que dó. Mas depois de alguns dias, ou até meses, semanas, você vai ver aquela árvore tão linda. E quando chegar a época de dar fruto, ela vai dar tantos frutos, que você vai dizer, interessante a natureza, né? Então preste atenção. Quem é que poda aqui no João 15? É o Pai. Quantas pessoas, quantos de nós já falamos assim? Poxa vida, eu estou servindo a Deus, mas parece que a coisa está ficando mais difícil ainda. Parece que quando eu estava no mundão, bebendo todas, estava lá no rala-coxa, parece que a coisa funcionava melhor. Agora eu estou fazendo tudo certinho e parece que a coisa está mais difícil. Sim ou não? Você vai continuar fazendo certinho. Só que às vezes o Pai, Ele está te podando. E Ele está te podando não é para matar você. Ele está podando você para você dar mais frutos ainda. Então na hora da poda, não some da igreja. Não foge da célula. Não deixa de orar. Continua na pegada. Porque você já imaginou se a árvore na hora da poda falasse, eu não sou mais árvores, e ela saísse da terra? Ela não ia dar mais fruto. Mas a árvore, ela permanece cumprindo o seu propósito. A planta continua cumprindo o seu propósito. E de repente, ela volta a dar mais folhas. Ela volta a dar mais frutos maravilhosos. Assim somos nós. A proposta de Deus, na hora da luta, na hora da provação, não é que nós venhamos desistir, parar, retroceder, mas que a gente continue no nosso propósito, para que a gente possa dar mais frutos ainda. Eu sempre uso essa expressão. Nenhum professor, quando aplica uma prova para o aluno, ele cria a expectativa do aluno ser reprovado? Lógico que não. Por que não? Porque quando o aluno é reprovado, não pega bem para o aluno, muito menos para o professor e nem para a instituição. A instituição tem expectativa que o aluno seja aprovado, que isso pega bem para a instituição. E o professor pega bem para ele. Agora imagina Deus, o nosso professor, o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador. Quando Ele permite uma aprovação, uma luta, uma dificuldade, não é pensando que você vai deixar de seguir a Ele. Não é pensando que você vai parar de ir na célula, vir à igreja, deixar de ser fiel aos dízimos, às ofertas, não. Ele só está dizendo assim, eu vou dar uma podadinha aqui, porque se ele está sendo fiel nesse valor, eu vou dar uma podada, e a minha expectativa é que ele seja aprovado, e aí eu vou confiar mais recursos nas mãos dele. Por isso que Deus diz assim, seja fiel no pouco, que no muito te colocar rei. Quem está me entendendo aqui? Diz amém.
Posso dar continuidade? Então preste atenção. Na hora da luta, meu irmão, não foge não. Fala aí pro teu irmão, diga. Na hora da luta, meu irmão, não foge não. Foge não. Pastor, mas lá em casa a coisa tá feia. Vem para Deus que vai ficar bonita. Pastor, perdi o emprego. Continua firme na célula. Pastor, descobri que estou com dengue. Continua crendo no médico dos médicos. Aleluia. Firme. Nós somos o ramo. Quarto. A quarta personagem desse texto é o fruto. Todo ramo estando em mim não dá. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Agora preste atenção. Uma das expectativas de Deus é que a gente não só dê fruto, mas que a gente dê muitos, frutos. Olha a expectativa de Deus. A proposta dele de nos poldar era para nos dar mais, para que nós possamos dar mais frutos ainda. Agora entenda isso aqui. Quando entendemos quem somos, isso revela a nossa identidade. Quando entendemos quem somos, isso revela a nossa o quê? Identidade. A nossa identidade é tudo, gente. É o nosso nome. É o nosso nome. Você pode estar no meio de 1 milhão de pessoas. E alguém diz assim, Rafael. Você, opa. Foi direto na sua identidade. Então, quando nós entendemos quem nós somos, isso revela a nossa identidade. A gente precisa entender quem nós somos em Cristo Jesus. Você não é um frequentador de igreja. Diga, eu não sou um frequentador de igreja. Diga comigo, diga, eu não sou um esquenta-banco. Diga mais, eu não sou um tira-pó das cadeiras. Eu sou discípulo. Diga, eu sou ramo. Eu fui chamado para dar muitos frutos. Você tem que saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você não se importa com o que as pessoas falam a seu respeito. Quando você sabe quem você é, você não se importa com o que as pessoas vão falar a seu respeito. Agora preste atenção. Saber quem nós somos, isso revela a nossa identidade. Estar com Jesus, ok? Estar com Jesus é um processo. Estar com Jesus é o quê? Estar com Jesus é o quê? Mas o propósito é produzir frutos. Estar com Jesus é o quê? Estar com Jesus é? Mas o propósito é dar o quê? Preste atenção. Tem gente que diz assim, não pastor, eu tenho Deus. Eu tenho Jesus, eu estou bem. Mas me mostra os seus frutos. Porque se você está direitinho no processo, naturalmente você vai dar frutos. Consegue entender? Olha aqui. Então preste atenção. Estar com Jesus é o... É importante você entender. Estar com Jesus é o... Mas o propósito é o quê? Produzir frutos. Marcos, capítulo 9, versículo 5. Um dia os discípulos estavam com Jesus. Não todos, alguns. E entre eles, Pedro. Pedro era o que falava mais no grupo. O mais dado. E em Marcos 9:5, Pedro diz assim. Marcos escreve: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma para ti, é claro, ele não é bobo. Uma outra para Moisés e uma para Elias. Percebeu que ele não pediu tenda para ele? Percebeu? Ele só pediu para Jesus, para Moisés e para Elias. O ambiente era tão gostoso, tão glorioso, tão aconchegante na presença ali de Jesus. Era tão lindo o que ele estava vendo, que ele disse: mestre, não vamos sair daqui não. Eu não preciso nem de tenda. Faz uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, e está tudo certo. Mas esse não era o propósito. Fazia parte do processo na vida de Pedro, mas o propósito não era esse.
O propósito era que Pedro pregasse depois da subida do Senhor Jesus e mais quase 5.000 pessoas se convertessem. O propósito era que na segunda mensagem de Pedro, 3.000 pessoas se convertessem. O propósito era que Pedro andasse em todo o mundo da época pregando o evangelho e terminasse a sua vida sendo crucificado de cabeça para baixo, por amor a Cristo. Esse era o propósito. Então preste atenção nisso aqui. Esse ambiente aqui é um ambiente altamente confortável, gente. Em termos de clima, está um pouco desconfortável. Está um pouco quente. Não sei para você, mas para mim aqui está, estou me movimentando. Mas espiritualmente está lindo. Louvores maravilhosos. Vozes, e os meninos muito bem treinados. Água fresca, se der sede, só levantar ali. No final, lanchonete, salgados deliciosos. Todo mundo aqui cheiroso. Pelo menos espero. Cheiroso, bem arrumado, educado. Fala, você é especial e admirável. Eu te amo em Cristo Jesus. Não tem nenhum palavrão. Não tem nenhum... Não é um ambiente de ódio, de raiva. Isso aqui é maravilhoso. Mas faz parte do processo. Mas o propósito não é esse, não. O propósito é que todos nós venhamos aqui, sejamos bem alimentados e possamos dar muitos. Gente, quase toda semana a gente tem um louvor novo aqui. Se eu falar para a irmã assim, olha, eu queria cantar essa música quinta-feira, ela dá um jeito, ela passa para os meninos, manda eles ficarem acordados de madrugada, porque essa irmãzinha aí não é fácil não. E pega a música e não sei o que, e eu vejo lá no grupo. E quinta-feira sai a música. Se Deus me revelar uma música aqui, dos anos 40, ela pesquisa ali, daqui a pouco eles estão tocando aqui. Se ela não pegar, a pastora Laura pega. Aqui é assim. Você quer um ambiente mais gostoso que esse? Maravilhoso. Você está aqui sentado, tem gente olhando o seu carro. É o valet? Paguei quanto, pastor? De graça. E se demorar para sair no final do culto, se alguém estiver fechando o seu carro, você ainda reclama. Deus está falando? Por que essa risada, gente? Ambiente maravilhoso, Leandro. Gostoso. Mas aqui faz parte do... O propósito é o quê? Se só ficar no processo e não dar frutos, não valeu nada. Não valeu nada. A entrevista de trabalho com o psicólogo, com outros profissionais, faz parte do processo. Mas o propósito da empresa é que você faça o quê? Dê muitos resultados. Se ficar na entrevista, você fala um monte de coisa. Eu faço isso, eu tenho experiência disso, daquilo, papapá, já trabalhei, não sei o quê. As empresas que eu trabalhei que não prestam, mas eu sou o melhor, eu sou o top, não sei o quê, papapá, e você promete, não sei o quê, você vai ver, eu vou ajudar essa empresa a crescer, e não sei o quê. Faz parte do processo a sua fala. Quero ver quando chegar amanhã que você assumir aquela máquina, aquela reunião, o fechamento daquele negócio. Aí eu quero ver entregar o trabalho. Tudo isso na entrevista parte do processo. Mas o propósito é o resultado na corporação. Então preste atenção. O que Deus espera de nós? Aí eu caminho para o final da mensagem. O Pai espera encontrar Jesus em mim. O Pai espera o quê? Ele é o agricultor. O filho é a videira. E nós somos o ramo. O ramo tem que estar conectado à videira. Então o Pai espera o que, gente? Encontrar Jesus em mim. B. O Pai espera encontrar Jesus em mim nos outros.
Porque só encontrar em mim é fácil. Já viu aquele crente que sobe para monte, que jejua, que não sei o que, que fala, e que faz curso de libertação, curso de cura, curso de não sei o que, curso de demônio, sabe o nome de todos os demônios, sabe o nome de todos os anjos e tal, mas não ganha uma alma para Jesus? Não tem nada. Ele é mestre na Bíblia, de capa a capa, mas a gente não vê Jesus nele e na vida de outras pessoas através dele. Nós somos muito mestres, muitas vezes, em julgar os outros, as outras religiões. Mas eu gosto muito desse exemplo. Eu já citei aqui recentemente, mas cabe agora nesse momento. Madre Teresa de Calcutá. Conta a história que essa mulher chegou na Índia, desceu no aeroporto, chamou um táxi, e quando o táxi chegou, ela viu na sarjeta um homem caído. Um mendigo. Orelha roída pelos ratos. Nariz roído pelos ratos. Algumas pontas dos dedos roídas pelos ratos. Ela se compadeceu daquele homem, colocou aquele homem dentro do táxi e levou para o seu convento. 2 semanas depois que ela estava cuidando daquele homem, ele já em estado terminal e com sua voz muito fraca conta a história. Ele olha para a Madre Teresa de Calcutá e diz com a voz bem fraca: eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus na sua vida. A minha pergunta é o seguinte: as pessoas estão vendo Deus em nós? As pessoas estão vendo Deus em nós? O Pai espera ver Jesus em nós. E o Pai espera ver Jesus em mim, nos outros. C. Deus espera encontrar Jesus em mim. Deus espera encontrar Jesus através de mim. Agora, preste atenção. Só entender isso não é o suficiente. Diga comigo, só entender tudo isso não é o suficiente. Precisamos o quê? Estar ligado na videira. Precisamos o quê? Estar ligado na videira. João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu, como pastor, como cristão desde criança, eu já vi tanto isso. Tanta gente chegar na igreja e dar tantos frutos. Pessoas que ganham almas assim de bandeja. Tem uma graça fora do comum. Mas de repente, em vez de dar muitos frutos, ela começa a dar muitas críticas. Ela continua a querer ser maior que o pastor dela, que ganhou ela para Jesus. Ela começa a questionar a própria Bíblia. Agora é a teologia dela. Entendeu? Agora são o que ela ouviu na internet. Não, calma. Para você continuar dando muitos frutos, você tem que permanecer nele. Eu já vi tantos líderes, infelizmente, de células se desviarem. Eu já vi pastores se desviarem. Porque eles foram, de repente eles se desconectaram de Jesus. E aí eles ficam só contando história, porque no passado eu tinha uma igreja que eu pregava, no passado eu tinha uma célula e eu multiplicava. Esquece de passado, você não é museu, você é imagem e semelhança de Deus. Quem vive de passado é museu. Quando o pai percebe que a árvore já deu muitos frutos, ele começa o quê? A podar, para que essa árvore possa dar o quê? Mais frutos ainda. Até no dia da sua morte, você tem que dar fruto. As pessoas têm que ir no seu velório e ver Jesus através do seu corpo. Tem um homem na Bíblia, que a Bíblia diz que quando jogaram o corpo dele, os ossos dele no túmulo, os mortos ressuscitaram.
Esqueci o nome dele agora. Hã? Eliseu, tá aí, ó. Pronto, Eliseu. Assim tem que ser a gente. Se eu não produzo fruto, olha aqui, olha o que a Bíblia diz, preto no branco, sem maquiagem. Se eu não produzo fruto, eu não sou discípulo de Jesus. Simples assim, gente, é duro isso. Eu estou na igreja, a vida triunfante, há 8 anos, há 11 anos, há 13 anos. Eu estou na vida triunfante antes do pastor Isaac chegar. Eu não sei o que, eu entendo, eu sou fiel, mas cadê o fruto? Cadê o fruto? Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas almas você já levou às águas batismais? Glória a Deus que você está aqui há tanto tempo. Mas só isso não é o suficiente. Faz parte do processo. Mas o propósito é ganhar almas. Posso ouvir um glória a Deus? Mateus 7:15 ao 21 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Ô irmão, para de acreditar em alguém que só fala. Para de acreditar em alguém que só fala. Você não é Coca-Cola para viver de pressão. Você não é água com gás. Abre e faz barulho. Não, é fruto. Quem está me entendendo diz amém. A gente está acreditando muito fácil em qualquer coisa. Fruto. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de uma erva daninha? Jesus está perguntando. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos o quê? Ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim pelos seus frutos os reconhecerão. Nem todo aquele, olha aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar? Mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu que está nos céus. Qual que é a vontade de Deus, minha gente? Eu não vou ler aqui, mas anote aí. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 ao 4. 2 Timóteo 2, versículos de 1 ao 4. No 4, Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Eu lhe pergunto, você está fazendo a vontade de Deus? E olha que estatística terrível, que nós começamos a quebrar ela hoje de manhã. Nós começamos a mudar essa estatística hoje pela manhã. E agora nós vamos arrebentar em nome de Jesus com essa estatística. Não vai ser mais verdade, pelo menos na nossa igreja e na nossa cidade. Mas a estatística diz o seguinte, que de cada 44 crentes, um ganha almas para Jesus. Duro, né? De 44, você pega aí 44 neguinhos crentes, faz um grupo aqui. Desse grupo de 44, uma pessoa vai ganhar almas para Jesus. É duro, né? Quer fazer uma experiência? Só os líderes de célula, fiquem em pé. Só os líderes de célula. Nesse culto, é lógico que no dia da manhã tinha outros líderes. Está aqui. Quantas pessoas tem nesse auditório? Quantas estão nos acompanhando pelo online? Olha quantos líderes estão aqui. Aí você soma com os que estavam aqui em cima do altar, tocando, cantando. Com o que está ali na técnica, os que estão ali em cima. Ou seja, tem mais gente recebendo do que servindo. Podem sentar, por gentileza. Tem mais gente recebendo do que servindo. Tem mais gente esperando boas músicas, boas igrejas, boas pregações, boa iluminação, boa estrutura, do que dando frutos.
Diga assim comigo: miséria queima. Que Deus... Então, olha aqui, de cada 44 crentes, um ganha pessoas para Jesus. Mas aqui vai ser 100% dos crentes ganhando almas para Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? 100% dos crentes. O Pai, o Filho, o Espírito Santo trabalham para que nós possamos dar frutos. Precisamos produzir Jesus e permanecer em Jesus. João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Permanecer em Jesus é permanecer na palavra, na Bíblia. Permanecer em Jesus é permanecer na oração. Quais os frutos e quando alguém dá muito fruto? Quais os frutos você tem dado e quando você tem dado muito? Primeiro, quando a gente dá muitos frutos, preste atenção, e aqui eu vou fechar a mensagem. Quando a gente dá muito fruto, o que acontece quando eu dou muito fruto? O Pai é glorificado. Diga glória a Deus. Deus não foi glorificado através desse glória a Deus. Sabe quando o Pai é glorificado? Quando você ganha almas para Ele. Tem gente que diz: pastor, a sua igreja é pentecostal? Aí eu pergunto: o que você entende de pentecostal? Sabe qual a resposta de muito? Reteté, não sei o que. Eu falei: a gente tem esse momento também, mas não é isso que é pentecostal. Porque você está falando de Pentecoste se referindo a Atos, livro de Atos dos Apóstolos. E por quê? Qual foi o resultado do Pentecoste lá em Atos dos Apóstolos na vida dos discípulos? A Bíblia diz que todo dia Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Era uma igreja que dava fruto, era uma igreja que ganhava almas para Jesus. Isso é resultado do Pentecoste. Quer saber se a igreja é pentecostal? Quantos nós vamos batizar dia 1º de maio? Vem com essa, nós somos pentecostal. Pastor, eu batizei 2 esse ano. Glória a Deus, uma alma salva vale muito mais que o mundo inteiro perdido. Mas a salvação não é só para 2 por ano não. A salvação é para toda a Bragança Paulista. Em nome de Jesus, a salvação é para até os confins da terra. Em nome de Jesus, isso é ser pentecostal. Primeiro, o Pai é glorificado. Segundo, seremos autênticos discípulos de Jesus. Evangelho de João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. É mais ou menos assim no mundo espiritual. Imagina no mundo espiritual. Vem aqui, Jean, rapidinho. Eu digo assim para o Jean: e aí? Pega outro microfone, rapidinho. Eu digo assim: e aí, quem é você? Eu sou discípulo de Jesus. No mundo espiritual. Mas cadê os frutos? Você pode ser discípulo do seu trabalho. Você pode ser discípulo do seu tempo. Você pode ser discípulo da sua esposa. Você pode ser discípulo da sua família. Você pode ser discípulo da igreja. Mas discípulo de mim? Não estou vendo nenhum fruto. Você vai na igreja todo dia. Você toca, você arruma as cadeiras, mas cadê as almas? Cadê as almas? Mas eu sou dizimista. Cadê as almas? Deus não precisa do seu dinheiro. O seu dinheiro é para Ele te abençoar. O que Deus quer é almas. Porque quando você ganha almas, você está fazendo o sacrifício do Filho amado de Deus valer a pena. Por isso que a gente glorifica a Deus. Não é quando eu digo glória a Deus, quando eu bato palma, quando eu canto bem alto. Eu glorifico a Deus quando eu apresento para Deus discípulos, almas. Diga almas. Então no mundo espiritual, a gente até... Eu sou discípulo de Jesus, legal, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Mas no mundo espiritual está dizendo discípulo fantasma. Aqui nos céus não é reconhecido. Porque quem vai entrar no reino dos céus? Nós lemos aqui em Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor,
Nem todo que diz que é discípulo, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Obrigado. Somente aquele que faz a vontade do Pai. Então preste atenção, frutificação é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza.